Então tá, pessoal, vamos retomar nosso assunto, tá bom? É, Sobre oxidação e redução. Nós já vimos o que é uma oxidação, o que é uma redução. Oxidação é quando um elemento, né, sai do reagente para o produto e aí ele aumenta, né, o NOx. O que é o NOx? É essa quantidade de elétrons que o elemento ganha ou perde. Quando ele perde elétrons, ele aumenta a carga, né? Aumentando a carga, ele está oxidando. Então, se ele aumentar a carga, ou seja, ele diminuir, perder elétrons, ele está oxidando. Quando, por acaso, o elemento ele ganha elétrons, né? O contrário, ele diminui o NOx, ele diminui a carga que ele tem, significa dizer que ele está reduzindo, tá bom? É bom entender pelo NOx, porque o NOx a gente pode entender da seguinte forma: aumentou a carga, oxidou, diminuiu a carga, reduziu. Fica mais fácil da gente entender. Se a gente for para os elétrons, vai ser o contrário. Aí pode ser que atrapalhe vocês, tá certo? Então a gente vai pelo NOx mesmo. Falei para vocês que tinha uma tabelinha, né, de oxidação. Mostrei para vocês nas aulas passadas, tá certo? Dizendo, ó, substância simples, NOx zero. Hidrogênio, geralmente o mais. Quando ele está com o metal, ele é um menos. E oxigênio, geralmente dois menos. Quando ele está com o flúor, dois mais. Quando ele é um peróxido, um menos. E aí eu fui explicando essa tabelinha para vocês, tá certo? Se eu encontrar uma outra tabela de forma mais específica, eu faço a postagem, tá certo? Para vocês. Eu anexo e coloco como material complementar para vocês terem essas regrinhas de forma resumida para vocês, tá certo? E aí a gente vai ver agora em uma equação, tá? O que é que acontece numa equação? Então vamos. Na equação acontece o seguinte: a gente consegue determinar aqui quem oxida e quem reduz, tá certo? Então, eu vou fazer aqui para vocês. Pronto. A gente faz o seguinte, ó. O ferro, a gente tem que analisar substância por substância. Vamos começar com o ferro. O ferro ele está sozinho, então foi o que a gente viu. Elemento sozinho, NOx igual a zero. Ok? Aí agora eu vou para outra substância, HCl. Então vamos lá. Dentro da substância, eu vou olhar os dois elementos, ou três ou mais, que existir nessa substância. Então eu tenho aí o seguinte: eu tenho aí HCl. Quem é o hidrogênio? Bem, o hidrogênio é mais um. Se o hidrogênio é mais um, quem é o cloro? Aí eu tenho que lembrar o seguinte: eita, a substância não tem carga. Quando a substância não tem carga, o somatório das cargas deverá ser igual a zero. Tem outra observação que diz assim, professor, e se por acaso essa substância tiver uma carga? Então o somatório dos NOx deverá ser igual à carga e não igual a zero. Tá bom? Como aí não tem carga nenhuma, o somatório deve igual a zero. Se o hidrogênio é um mais, quem vai ser o cloro? Para zerar, menos um. Porque mais um menos um dá zero. Continuando. Hidrogênio sozinho, zero. Substância sozinho, NOx, zero. Eu tenho cloro e flúor. Quem é o cloro e flúor? Não, desculpa, ferro e cloro. Quem é o ferro? Ah, professor, ferro eu não sei não, não tem naquela tabela não. Mas o cloro, se você lembrar do que eu falei, é um halogênio, família 7A. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ganhar um elétron. E que ganha? Quem ganha? Qual é a carga? Negativa. Então ele vai ser um menos. Um menos vezes 2, ó. Um menos vezes 2 dá 2 menos. Para zerar, eu preciso de quanto? 2 mais. Alguma pergunta? O juízo de vocês estão funcionando? Ou não entendeu nada do que eu falei?
Vamos lá, vamos se soltando, pelo amor de Deus. Vamos com calma, tá certo? Que a gente vai conseguindo entender devagarzinho. Depois que você coloca o NOx, o que é que você vai fazer? Olha, o ferro saiu de 0 e foi para 2 mais. O que é que aconteceu com o ferro? Saiu de 0 e foi para 2 mais. Ele aumentou ou ele diminuiu? Hein, gente? Carol, tem uma tabelinha, certo? Eu já tinha escrito para vocês, tá lá na sala Google, eu fiz a observação de cada um, mas eu vou colocar uma outra tabela para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aí você vai saber o que é de cada um, tá certo? Ô Deise, criatura abençoada, de 0 para 2 mais, diminuiu, bênção do céu. Tu tava lisa, tava com 0 na carteira. Aí tu ganhou R$ 2. Tu diminuiu teu dinheiro ou tu aumentou? Ah, aumentou. Então, toda vez que o NOx aumenta, a gente vai dizer que oxidou, foi uma oxidação. Ele oxidou. E a gente vai aprender agora que toda vez que um elemento ele oxida, significa dizer que ele é o agente redutor. Aí você vai dizer, professor, o que é um agente redutor? É uma substância que oxidou e obriga a outra substância a reduzir. Quem obriga a reduzir é o agente redutor. É o contrário. Aí a gente vê aqui, por exemplo, o hidrogênio saiu de um. Vou botar até de outra cor aqui, peraí. Vou botar aqui de laranja. O hidrogênio saiu de um. Opa, desculpa. O hidrogênio saiu de um e foi para zero. Se ele saiu de um, ele tinha R$ 1. Depois ele foi para zero. Ele aumentou ou ele diminuiu? Diminuiu, que ele não ficou com nada. Exatamente. Se ele diminuiu, ele reduziu. Então, qual é o contrário de reduzir? É oxidar. Então, se ele reduziu, ele é o agente redutor. Então, para que vocês possam entender direitinho, né? Sempre quem oxida é o agente redutor. Sempre quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida? Quem aumenta o NOx. Quem reduz? Quem diminui o NOx. Quem oxida é o agente redutor porque obriga o outro a reduzir. Quem reduz é o agente. Opa, desculpa, eu cometi o maior erro da minha vida aqui. Nossa, é oxidante, desculpa. Pronto, agora tá certo. Quem reduz é o agente oxidante porque obriga o outro a oxidar. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Vamos para frente, né? Vamos ver o que acontece depois. Se ficamos todos vivos ou então saímos com. Ó, então o ferro, ó, saiu de 0 foi para 2. Sofreu oxidação, como eu mostrei para vocês. O hidrogênio saiu de um e foi para zero. Ele diminuiu, ou seja, ele sofreu redução, certo? Aí, mais uma vez, quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. Tá bom? Então, vou mostrar isso aí para vocês depois. Vamos fazer mais exemplos aqui. Ó,
Aqui eu tenho essa situação que vocês estão vendo aí. Ele já tem um NOx, que é o que a gente fez. Ó, a espécie química que provoca redução é o agente redutor. Quer dizer, ele oxida, mas ele provoca redução. Ele oxida, mas ele provoca redução. Então, ele é o agente redutor, certo? E o outro, ele reduz, mas ele é o agente oxidante, porque ele provoca oxidação, que é o que eu tinha explicado para vocês. Quem oxida é o agente redutor, porque obriga o outro a reduzir. Quem reduz é o agente oxidante, porque obriga o outro a oxidar. Tá bom? Isso eu vou tirando um print e vou mandando para vocês depois. Pronto. Vamos ver aqui essa situação. A equação que representa uma reação que não ocorre oxirredução. Qual é a reação que não ocorre oxirredução? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Qual seria a reação que vocês diriam que não ocorre redução? No caso, oxirredução, né? Aí você vai dizer, professor, para saber é complicado. Claro que é complicado, porque você tem que olhar cada reação dessa para saber o B. Vamos ver se é o B, Carol. Você tem que saber cada reação dessa, quem oxida e quem reduz, certo? Quem oxida e quem reduz. Por exemplo, se eu fosse pegar aqui analisando cada uma, ó, aqui, vamos pegar a letra B, né? Que Carol disse que essa não é oxirredução. Vamos ver. Ó, o sódio é zero. Quanto é o sódio do outro lado? Ele é um metal alcalino, é um mais. Então ele saiu de zero para um mais, aumentou, oxidou. Olha quanto é o cloro, é zero. E aí ele foi para menos um. Ele fez o quê? Diminuiu, reduziu. Então é uma reação de oxirredução. Então essa letra B, certo? Essa letra B, você não poderia marcar a letra B, porque é uma desculpa, é uma reação de oxirredução. Então letra B, ela está correta. A gente tem que marcar a errada. Então a letra B eu não poderia dizer que não é uma reação de oxirredução, tá? Qual seria uma outra situação? Vamos ver outra aqui. Vamos pegar a letra A. A letra A, o oxigênio é menos 2, certo? Menos 2. E o enxofre é 2 vezes 3, 6, vai ser 6 mais. O enxofre do outro lado, ó, preste atenção aqui. Ó, sódio, o sódio é um mais e o oxigênio é 2 menos. Vamos ver do outro lado. Quem é o sódio? Um mais. Quem é o oxigênio? 2 menos. Quem é o enxofre? 6 mais. Analisa essa primeira. Essa primeira acontece oxirredução, sim ou não? Dessa primeira acontece na letra A, acontece oxirredução, sim ou não? Quer dizer, um aumenta o NOx e outro diminui o NOx, sim ou não? Não. Porque se você observar, o enxofre no reagente é 6 mais e no produto é 6 mais. O oxigênio no reagente é 2 menos e no produto é 2 menos. O sódio, Na, no reagente é um mais e no produto é um mais. Exatamente. Então significa dizer que esta letra A, ela não é oxirredução. Por esse motivo é que nessa questão eu iria marcar letra A. Deu para entender? Para ser oxirredução, tem que alguém perder e alguém ganhar. Certo?
Vamos lá. Continuando. A letra A é a correta, né? No caso, aqui não é oxidação. Vê aí, essa outra questão. Diz assim: na equação iônica a seguir, observe o sentido da esquerda para a direita, quer dizer, do reagente para o produto, certo? Eu estou vendo aqui, ó, eu estou vendo nessa direção aqui, olha a direção da seta. Eu estou vendo nessa direção, da esquerda para a direita. Então analisa aí. Aí ele fala, agente oxidante, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho que olhar quem oxida, quem reduz, quem é agente oxidante e quem é agente redutor, certo? Então vamos lá, ó. O ferro saiu de 3, de 2 mais, e foi para 3 mais. Ele oxidou ou ele reduziu? Ele saiu de 2 mais e foi para 3 mais. Ele aumentou. Então ele oxidou ou ele reduziu? Hein, gente? Não, Carol, eu não estou falando de equilíbrio, não. Tá equilibrado, ele não está balanceado. Mas a questão que eu estou perguntando é o seguinte: ele saiu ferro na primeira, no lado esquerdo tem 2 mais, e do lado direito tem 3 mais. O que eu quero saber é que ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou o NOx ou ele diminuiu? Isso, exatamente. Aumentou. Toda vez que houver aumento de NOx, a gente diz que oxida. Quando ele aumenta, exatamente, Fernanda. Quando ele aumenta, ele oxida. Se ele oxida, ele é agente redutor. Vamos ver agora o outro elemento. Césio saiu de 4 mais e foi para 3 mais. Ele fez o quê? Aumentou ou diminuiu de 4 para 3? Reduziu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Isso, reduziu. Se ele reduziu, ele vai ser o contrário, agente oxidante. Ok? Aí a gente vai agora para as alternativas. Diz assim: ferro e o césio são agente oxidante. Não, um é agente oxidante e o outro é redutor. Então, está errado. O 2 diz assim: o ferro 2 mais é o agente redutor, porque é oxidado. Exatamente, verdadeiro, foi o que a gente viu. Tá certo. Vamos ver o 3. O césio 3 mais e o ferro são agentes redutores. Não, os dois não. Tá errado. Não são os dois, não. Tá falso. Aí o outro diz assim: o césio 4 mais é o agente oxidante, porque é reduzido. Verdadeiro. Então a gente viu que quem é verdadeiro? 2 e 4. A alternativa, letra E. Conseguiram entender? A gente precisa ir resolvendo essas questões, que é para vocês compreenderem direitinho como é o funcionamento. Às vezes vocês escutando eu falar, entende. Só que na hora do exercício se enrola, porque são coisas muito parecidas, né? É por isso que eu gosto de fazer esses exemplos. Só que antes de eu continuar, deixa eu colocar a chamada de vocês, porque senão daqui a pouco dá 3h10 e eu acabo esquecendo, tá? Mas a chamada não é para vocês me abandonar, não, viu? É só para dizer que vocês já podem. Pronto. Vão fazendo aí, preenchendo a chamada, enquanto eu vou aqui continuando. Nossa aula vai até 3h10. Pronto. Então, vou apagar aqui, já fiz print, tá certo? Para vocês. Se for oxidade, aumentou. E se for reduzido, diminuiu. Exatamente. Se for oxidade, aumentou o número de NOx. Se for reduzido, diminuiu o número de NOx. Quem oxida, aumenta o NOx.
Quem diminui, diminui o NOx, consequentemente. Quem oxida, agente redutor. Quem reduz, agente oxidante. Tá? Então vamos continuar. Eu já tirei print, eu vou tirar de novo, porque vai que eu não tenho, né? Cabeça, minha cabeça é complicada. Pronto. Então aqui, ó, ele mostra aí tudo direitinho, tá vendo? Ó? Ferro sofreu oxidação, ele é agente redutor. Césio sofreu redução, é agente oxidante. Tá? Vou tirar print dessa parte também. Esse print eu vou mandar tudo para vocês. Então, sabendo disso, a alternativa é a letra E, como eu já tinha marcado para vocês. Tá? Agora, essa outra questão, ainda dá tempo. Diz assim: durante a descarga de uma bateria de automóveis, o chumbo. Ah, por falar em bateria de automóvel, eu vou mostrar para vocês como, já que o assunto que a gente está trabalhando é sobre eletrólise, eu vou mostrar para vocês como se faz uma pilha, tá bom? Como é o funcionamento de uma pilha, como se faz uma pilha. Eu vou colocar vocês para fazer uma pilha também, tá certo? A gente vai fazer esses experimentozinhos nesse assunto, tá certo? Pois é, fique todo, Rebequinha. Vamos embora. Top. É o top das galáxias, né? E as minhas ovelhinhas, meh, né? É. Vamos embora. Não, Rebeca, aí tu que já quer demais, velho. Peraí, é um experimento, eu não estou fazendo a evolução das pilhas, não, né? Vamos embora. Então diz assim, durante a descarga de uma bateria de automóveis, o chumbo reage com o óxido de chumbo 2 e com o ácido sulfúrico presente na bateria, formando sulfato de chumbo 2 e água. Então, essa é a reação química que acontece numa bateria, né? Em uma bateria. Acontece isso aí, tá bom? Aí, nesse processo, ele está querendo saber quem é o oxidante. Olha, vamos para vocês não se confundirem quando a gente falar o nome, certo? A gente falar o nome. Cuidado que às vezes isso confundam. Oxidante é a mesma coisa que agente oxidante. Redutor é a mesma coisa que agente redutor. Por que que eu estou falando isso para vocês? Por que que eu estou falando? Porque aqui você tem ó, oxidante e oxidado. Quando fala oxidante, é o agente, certo? Quando fala oxidado, é porque foi oxidado, é porque oxidou, aumentou o NOx, tá certo? Então vamos ver aqui quem oxidou, quem não oxidou, blá, blá, blá. Pronto. O chumbo que está sozinho, o NOx dele é zero, tá? Zero. O óxido de chumbo, ele tem o quê? Oxigênio é 2 menos. Aí você faz 2 vezes 2, 4 menos. Então o chumbo é 4 mais. Certo? Quero dizer com isso o quê? Vamos lá, vamos terminar primeiro. Hidrogênio é quanto? É 1 mais. Oxigênio, 2 menos. 2 vezes 4, 8. Enxofre vai ser 6 mais. Do outro lado, quem é o oxigênio? 2 menos. Oxigênio é 2 menos. 2 vezes 4, 8. Quanto é o enxofre? 6 mais. Quem é o chumbo? 2 mais. Hidrogênio é 1 mais e o oxigênio é 2 menos. Oh, ok, ó, 2. Vou ajeitar isso aqui. 2 menos. Significa dizer o quê? Significa dizer que esse abençoado aqui saiu de 0 e foi para 2 mais. Ele aumentou. Se ele aumentou, é porque ele oxidou. Certo? E, deixa eu pegar outra cor, laranja. Esse chumbo 4 mais se transformou em chumbo 2 mais, ou seja, ele reduziu. Aí você pode dizer, professor,
O mesmo elemento, ele pode oxidar e pode reduzir? Pode. Existe esse tipo de reação. Um só elemento, ele oxida e ele reduz na reação. É o que aconteceu nesse exemplo. Aí o que oxidou, ele vai ser agente redutor, certo? E aquele que reduziu, ele vai ser agente oxidante. Aí eu pergunto aqui, quem é o oxidante? Ou seja, quem é o agente oxidante? Aí você só falar aqui, ó, PbO, PbO2, que é esse aqui, ó, PbO2. E quem é que oxidou? Chumbo. Ou seja, a alternativa correta vai ser a alternativa letra A. Ok? Alternativa letra A. Tirei o print. Então, com isso, só para a gente conferir aqui, ok. Ó, aparece aí quem reduziu, quem oxidou. Foi o que eu fiz, né? Um reduziu, um oxidou, quem reduziu, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante e a alternativa correta, que é a letra A. Então, gente fina, galerinha do meu coração, terminamos nossa aulinha por hoje. Amanhã de manhã tem mais titio, amanhã de tarde tem mais titio.